Tudo começou com um homem chamado Charles Taze Russell. Russell nasceu no estado da Pensilvânia em 1852. A princípio, Russell tinha enorme dificuldade com a doutrina do futuro castigo eterno. E por isso, perturbado com essas dificuldades, ele tornou-se simpatizante da doutrina dos adventistas, que exatamente negam a doutrina do futuro castigo eterno. Só que Russell possuía ponto de vista totalmente divergente dos adventistas do sétimo dia, especialmente no que diz respeito à segunda vinda de Cristo. E não demorou, portanto, para que a controvérsia entre eles aparecesse. Em 1872, Russell lançou as bases do seu novo movimento, um grupo que ficou conhecido como Torre de Vigia de Sião. Influenciado pelas ideias de um adventista chamado Nelson Barbour, Russell afirmou que no ano de 1799 o mundo havia entrado no tempo do fim e que em 1874 Jesus retornou invisivelmente à Terra. Segundo ele, a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso de que fala o livro de Apocalipse terminaria no ano de 1914 com a total derrocada dos governos do mundo e com o estabelecimento definitivo do governo de Cristo na Terra. Russell tinha absoluta certeza de que essas datas haviam sido dadas por Deus. Mas o problema é que o ano de 1914 chegou e o mundo não acabou. Russell e seus seguidores não foram arrebatados. Mas como sempre acontece nesses movimentos, mudaram-se então as interpretações das datas. Agora, a data foi marcada para 1915 e depois para 1918. O problema é que em 16 de outubro de 1916, Russell morreu doente, fraco e desapontado com as suas profecias. Ele foi literalmente um falso profeta. Russell foi substituído por um homem chamado Joseph Franklin Rutherford em 1917. Em 1918, Rutherford já afirmara que muitos daquela geração não morreriam antes do fim do mundo. Fim este que se daria no ano de 1925. Em 1920 foi publicado o livro Milhões que Agora Vivem Jamais Morrerão. Nesse livro, Rutherford afirmou que em 1925 os patriarcas Abraão, Isaac e Jacó e muitos outros santos citados no livro de Hebreus capítulo 11 ressuscitariam e reinariam como príncipes sobre o novo paraíso terrestre. Novamente, milhares de pessoas passaram a seguir as ideias de Rutherford e venderam tudo o que tinham a fim de propagarem as novas doutrinas ensinadas por ele. Quando o tempo do fim se aproximava, as pessoas até mesmo deixaram de trabalhar, porque o tempo do fim estava próximo. Mas 1925 chegou e novamente a profecia falhou. Mais uma vez, a profecia da Torre da Vigia provou ser falsa. Rutherford também era um falso profeta. Obviamente, alguns seguidores de Rutherford abandonaram a seita, mas muita gente continuou acreditando que, embora os patriarcas tivessem atrasado um pouco, eles em breve viriam à Terra. Por isso, Rutherford, percebendo que os patriarcas precisariam de um lar para morar, resolveu construir em 1929 uma mansão em San Diego, na Califórnia, para que eles vivessem enquanto morassem na Terra. O nome da casa que ele construiu ficou conhecida como Bet Sarim, que significa Casa dos Príncipes. E ela está lá até o dia de hoje como prova inequívoca de um falso profeta. A história nos diz que no ano de 1929 o mundo experimentou a chamada Grande Depressão. A Grande Depressão foi o pior e o mais longo período de recessão econômica do século XX. Mas o que se diz sobre Rutherford é que ele vivia como um milionário na mansão de Bet Sarim. Conta-se também que nesse período Rutherford aconselhava os jovens a não contraírem matrimônios, a fim de que eles pudessem dedicar o máximo possível para a propagação de suas ideias. Mas a grande verdade é que os patriarcas nunca chegaram. Mas o fim sim chegou para Rutherford. O falso profeta morreu em 1942 em Bet Sarim. Ele partiu para a eternidade para prestar contas diante do justo juiz da humanidade, que no livro de Deuteronômio capítulo 18, versículo 22, determinou a morte daqueles que em nome de Deus enganassem as pessoas. Infelizmente, hoje, a maioria dos membros das igrejas Testemunha de Jeová nem sonham que esses fatos tenham ocorrido no passado e nunca ouviram falar da existência da mansão de Bet Sarim. O que é pior, a seita das Testemunhas de Jeová não apenas tem um passado de falsas profecias, eles também não acreditam na doutrina da Trindade, pois eles afirmam que foi Satanás quem criou tal doutrina. Dizem que Cristo não é Deus
Para eles, Cristo é apenas uma criatura de Deus, a primeira criatura de Deus. Eles também perverteram a palavra de Deus, fazendo uma tradução totalmente errada das Sagradas Escrituras. As testemunhas de Jeová não acreditam que o homem tenha uma alma imortal, e eles negam veementemente a doutrina do inferno eterno. E por fim, por uma interpretação equivocada do livro de Apocalipse, eles dizem que somente 144 mil irão para o céu. Portanto, se você é uma testemunha de Jeová, ainda há tempo de você voltar-se ao verdadeiro Evangelho de Cristo Jesus. E para vocês que estão sendo discipulados e coagidos a se tornarem uma testemunha de Jeová, lembre-se das palavras de nosso Senhor Jesus Cristo: acautelai-vos dos falsos profetas.